consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Paz do Senhor, povo de Deus. Vamos, em instantes estaremos dando início a mais uma live, uma palavra abençoada da parte de Deus para a sua vida, para a nossa, né? Porque não só quem está ouvindo, quem está assistindo necessita da palavra, mas também quem está ministrando a palavra também é necessário, precisa dela. Eu preciso. Então, logo em instante, estaremos dando início a essa live. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, glória a que Deus, sabe fazer. Aleluia. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar início a essa live. Eu quero resumir ela em poucas palavras. Não será uma mensagem muito longa, será uma mensagem curta, de pouquíssimas palavras. Mas pega a sua Bíblia, fazendo uma gentileza. Pega ela para que nós possamos mastigar junto
para que nós possamos juntos mastigar a palavra de Deus, aprender nesse momento. É uma live rápida, uma live ligeira. Eu não estou seguindo o cronograma que foi feito de toda segunda ter live, toda quinta ter live, das 8 horas. Aí como hoje eu tenho um compromisso um pouco mais cedo, eu antecipei a live. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 22 e o verso de número 6. Provérbios 22 e o verso 6. E para quem... E também nós vamos estar lendo logo em seguida. São dois capítulos e 2 versículos que nós vamos trabalhar hoje. O outro se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Amém? Você que possui o exemplar da Bíblia Sagrada, abra ela em Provérbios, capítulo 22 e o verso 6, que nos diz assim: instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu tenho numa outra versão, na versão NVI, que nos diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Com o passar dos anos, não se desviará deles. Aleluia! Glória a Deus! Essa é na versão NVI. Agora vamos lá no capítulo de 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo 8, que nos diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé. É pior do que um descrente. Aleluia! Louvado, exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar e vamos dar início a essa live para a honra e a glória de Jesus. Soberano, eterno, amado Deus, Pai querido, Deus de glória, em nome de Jesus, meu Pai, eu entro na Tua presença juntamente com os Teus filhos que estão me assistindo, meu Pai, os que vão assistir logo posteriormente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Venha estar conosco, me usa, meu Pai, para que eu possa ministrar essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Povo de Deus, eu esses dias, eu estava num raciocínio da seguinte questão: o porquê de muitas crianças, muitos jovens que não seguem os caminhos dos pais, o porquê que os filhos não estão trilhando os caminhos do Senhor. Quando eu digo os filhos não estão trilhando os caminhos do Senhor, essa é uma live, um vídeo voltado mais para quem conhece as Sagradas Escrituras, para quem confessa a Cristo Jesus como Senhor e Rei da sua vida e Salvador da sua casa e da sua vida. Quando nós falamos por que os filhos não estão seguindo os caminhos dos pais, não estão seguindo os caminhos de Deus, é porque nós sendo pais, não estamos dando e nem estamos sendo bons exemplos para os nossos filhos. Por quê? Porque o texto sagrado nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Instrua a criança no caminho em que deve andar. Que caminho nós estamos ensinando aos nossos filhos? Que palavra tem feito parte da nossa vida, da nossa casa? E que palavras nós estamos ensinando aos nossos filhos? São palavras que traz vida, são palavras que restauram, são palavras que traz libertação, restauração? Quais são as palavras que nós temos transmitido dentro da nossa casa? Quais são os ensinamentos que nós temos trazidos para nós e para os nossos filhos? Estamos preocupados
tanto em querer liderar uma igreja, liderar um grupo, liderar uma empresa. Nós estamos tão preocupados em querer que as pessoas lá fora nos sigam, as pessoas lá fora nos vejam, desperte interesse em nós, mas nós não nos preocupamos em liderar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que é os nossos filhos. Os nossos filhos. Servir de exemplo para os nossos filhos dentro da nossa própria casa. Nós não temos feito isso. Nós não estamos fazendo isso. Aí por essa falta de não ensinar, por essa falta de não instruir a criança no caminho em que ela deve andar, muitos jovens têm crescido, têm entrado no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da pornografia, no mundo da masturbação, no mundo da mentira, do engano, da falsidade. Tem sido crianças, tem sido jovens que têm entrado no mundo do ateísmo, têm entrado no mundo da não crença em Cristo Jesus. Não tem os jovens, os nossos jovens de hoje, dessa era, não tem se preocupado em querer meditar nas Sagradas Escrituras. Mas por que isso? Porque nós como pais, nós sendo pais, não estamos ensinando os nossos filhos no caminho em que deve andar. Nós não estamos ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós só estamos preocupados em uma única coisa, qual? Em trazer alimento, empunhar o que comer na mesa e só, e ponto, acabou, e entregar um telefone na mão dele, nem sequer saber o que é que ele está pesquisando, o que é que ele está vendo, quais são os vídeos que ele está assistindo. É só com isso que nós temos nos preocupado, é só com o alimento e uma roupa boa, um calçado bonito. Mas educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, nós, conhecedores do Evangelho, para quem se diz conhecedor do Evangelho, não tem feito isso. Não tem ensinado seus filhos nos caminhos que devem andar, nos caminhos que devem seguir. Aí, o tempo que nós não temos, deixa eu te falar uma coisa, meu querido, você que está me assistindo e você que vai me assistir depois, o tempo que você não tem para sua família, o tempo que você não tem para ensinar os seus filhos a palavra de Deus, o diabo tem de sobra para ensinar e para mostrar a pornografia, para ensinar e mostrar de sobra a masturbação, tem de tempo de sobra para poder mostrar tudo aquilo que não presta, para ensinar a roubar, para ensinar a matar, para ensinar a beber, entrar no mundo da bebedeira, da cachaça, virar um alcoólatra. O diabo tá com tempo de sobra para ensinar e apresentar tudo isso para os nossos filhos. Por quê? Porque nós não estamos nos preocupando em ensinar os bons caminhos aos nossos filhos. Ensinar a educação, dar uma educação, não uma educação em que o mundo ensina, mas uma educação cristã. Ensinar o respeito, ensinar o que é seguir a paz com todos, o que é buscar a santificação. Sabe, eu tenho observado isso e é uma coisa que está no meio cristão. Por que está no meio cristão? Porque é o que tem acontecido no meio dos cristãos. Se você chegar e perguntar para um jovem cristão, para um jovem, filho de um cristão, chega para um filho de um pastor, chega para um filho de uma missionária, chega para um filho de alguém que tem 20, 30 anos dentro de uma igreja e pergunta qual é o nome do avô, ou melhor, qual é o nome do pai de Abraão. Não é preciso teologia para saber isso. Não é preciso ter mestrado dentro da palavra de Deus. Não precisa ser um teólogo, não.
Basta conhecer a palavra de Deus. Se perguntar qual o nome da mãe de Moisés, não vai saber responder. Qual o nome do irmão de Moisés, também não vai saber responder. Ei, isso não requer teologia, só requer conhecimento da palavra de Deus. E por que os jovens de hoje não sabem isso? Os jovens cristãos não sabem isso? Porque os pais não ensinam. Os pais não sentam com seus filhos, não explicam para eles sobre a palavra de Deus, não passam a instrução da palavra de Deus. É triste. É triste. Mas é o que tem acontecido. A desculpa é que é muito criança. A desculpa é que é muito jovem. A desculpa é que tem que ter tempo. Tem que ter tempo para brincar. Não é hora de cobrar. Se cobrar demais sobre o ensinamento da palavra, ele vai se revoltar. Ele vai se revoltar. Não vai querer seguir os caminhos do Senhor. Meu querido, entenda uma coisa. Se você ensinar os caminhos de Deus ao teu filho, ensinar a palavra de Deus aos teus filhos, você pode ter certeza, ele não vai se revoltar. Ensina com sabedoria. Ensina o que é seguir a paz com todos. Ensina o que é amor. Ensina o que é mansidão. Ensina que Deus não é um Deus que rege o seu povo com braço de ferro, mas Ele governa o seu povo, lidera o seu povo com amor. Vamos ser bons líderes dentro de casa, dentro da nossa própria casa. Olha o que está lá em Timóteo. O que o texto diz em Timóteo. Lá em 1 Timóteo 5, verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, é pior do que o servo infiel, é pior do que o incrédulo, é pior do que aquele que não tem fé, é pior que o ímpio. É pior que o ímpio. Se você não ensinar a educação aos seus filhos dentro de casa, você que está me assistindo e você que vai me assistir depois por gravação, pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma digital, se você for estar me assistindo, escute. Se você não ensinar os seus filhos, se você não educar ele nos caminhos do Senhor, está pensando que lá fora alguém vai ensinar a educação que seu filho tem que adquirir em relação à palavra de Deus? O mundo vai passar informação. O mundo vai passar informação. A educação começa dentro de casa. Educação, ela é dentro de casa. Tanto é que uma mudança em aceitação a Cristo Jesus, uma conversão. A conversão, ela não começa de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora. A adoração, ela começa de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. E a educação aos nossos filhos começa-se dentro de casa, para quando eles forem lá fora, serem pessoas de bem, serem pessoas educadas, serem pessoas gentis, e serem pessoas que vão respeitar, que vão ser educadas, que vão trilhar os caminhos do Senhor nosso Deus. Trilhar os caminhos do Senhor nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A escola não ficou para dar educação para ninguém. A escola, quando eu digo escola onde há professores, ela ficou para passar informação. A educação começa em casa. O mundo não é para dar educação para ninguém. O mundo passa informação. A educação começa dentro de casa. A educação começa através dos pais. A educação começa ela dá início através de todo aquele que conhece as Sagradas Escrituras, o poder que Deus tem. Ele repassa para os seus filhos, ele ensina aos seus filhos. E os seus filhos vão crescer na graça e no conhecimento do poder da palavra de Deus. E vão ser boas pessoas, vão ser jovens de uma boa profissão, vão ser jovens de respeito.
Se nós não ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, vão crescer jovens ignorantes, vão crescer jovens estúpidos, vão crescer jovens fanáticos, não em crer no evangelho, mas vão ser jovens em que vão gerar um fanatismo religioso, um fanatismo não religioso, crendo em qualquer outra coisa que não seja na palavra de Deus, e vão ser pessoas de má índole, vão ser pessoas agressivas, pessoas ignorantes. Mas vamos ensinar nos caminhos de Deus, na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ensinar. Vamos desmistificar aquele título que colocou sobre os cristãos. O diabo colocou sobre os cristãos esse título. Qual foi? Que filho de crente é o que mais dá trabalho. Filho de crente é o que mais dá dor de cabeça. Quer passar vergonha? O que mais faz vergonha é filho de crente. Faz vergonha, meu querido, porque você permite. Faz vergonha porque nós permitimos. Faz vergonha porque nós deixamos. Nós como pais, nós como conhecedores do evangelho, nós não estamos dando o exemplo. Nós não estamos dando o exemplo como pais. Na hora que estamos em casa, são palavras tortas que saem da nossa boca. Bom exemplo. Na hora de se comportar dentro de casa, em casa é uma coisa, lá fora é outra coisa, dentro da igreja é outra coisa. Cada canto, a pessoa que traz o título de cristão, em cada ambiente, ela é um tipo de pessoa. Ela não consegue ser uma única pessoa. Ela não consegue ser um servo de Deus. A palavra de Deus nos diz: como posso andar na luz? Como eu posso dizer que eu estou na luz se eu ando em trevas? Que comunhão há a luz com as trevas? Nenhuma. Que comunhão que há? Nenhuma. Vamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Vamos educar os nossos filhos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz vida, e vida em abundância. Ela traz cura, ela traz libertação, ela traz restauração. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem poder. Em Oséias, você sabe, essa geração que está surgindo agora, uma geração fraca, uma geração sem conhecimento, uma geração sem cultura, tem muito conhecimento. Seria uma hipocrisia minha eu afirmar que a geração que está surgindo é uma geração que não tem conhecimento, porque é mentira. É uma geração que tem muito conhecimento. Os jovens têm muito conhecimento. Tem. Você sabe quais são os conhecimentos que ele tem? Você sabe quais são as culturas que eles conhecem? Tem muito conhecimento de cultura inútil. Entende muito de muitos jogos. São expert em pornografia. São formados, têm PhD em jogos de tiro, em que mata, em que assassina, em que rouba. Tem PhD nesses jogos. Os jovens de hoje têm um conhecimento nato. É incrível isso. Se for falar de besteira, eles entendem de tudo quanto é porcaria. Mas agora, quando se fala da palavra de Deus, não entende. Por quê? Onde é que está o erro? O erro está nos jovens, o erro está nas crianças, o erro está nos adolescentes? Não, o erro está nos pais. Por quê? Porque não ensina. Por quê? Porque não educa. Porque não traz o ensinamento que deve trazer. Ah, Daniel, você deve estar falando isso porque você deve ensinar os seus filhos dessa forma. Não tenho filhos ainda, mas terei. Terei filhos um dia, em nome de Jesus eu terei. Eu oro muito a Deus pedindo sabedoria o suficiente para que eu possa educar os meus filhos. Eu oro a Deus pedindo sabedoria o suficiente para que eu possa ensinar os meus filhos no caminho e na palavra de Deus. Olha o que Oséias, capítulo 4 e o verso 6 nos diz.
Eu vou ficar só no primeiro trecho, lá em cima, na primeira estrofe. Nos diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu vou trazer isso numa outra... Vou trazer isso de uma outra forma. Vou aplicá-la de uma forma mais direta. Os jovens estão sendo destruídos. Os jovens estão entrando nas drogas. Os jovens estão entrando na prostituição. Os jovens estão no mundo da pornografia. Os jovens estão no mundo da masturbação. Os jovens estão virando jovens violentos. Porque está lhe faltando conhecimento. Porque eles não têm conhecimento. E conhecimento de quê, irmão Daniel? Que o irmão está falando? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento do Evangelho. Eles sabem, já ouviram que existe um Deus, mas não tem contato com Ele, não conhece Deus. Por quê? Porque não foi ensinado. Não foi ensinado. Os pais hoje estão levando os jovens, os seus filhos para as igrejas, estão fazendo, sabe o quê? Acreditando na lei da predestinação. Ou seja, eu vou levar meu filho para a igreja, e se ele tiver que servir a Deus, ele vai servir. Se ele tiver que ser uma boa pessoa, ele vai ser. Se ele tiver que ser um servo de Deus, ele vai ser. A minha parte eu estou fazendo. Qual que é? Eu estou levando para a igreja. Eu chamo, ele quer ir, ele vai. Se ele não quer, ei, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto estiver morando debaixo do seu teto, ele não se domina. Enquanto estiver morando debaixo do seu teto, ele deve obediência a você. Ou você que está me assistindo não deve obediência ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Você tem domínio próprio? Você se manda? Se você se manda, me desculpa, meu querido, você não serve a Deus. Se você se manda, você não serve a Deus. Se você se governa, você não serve a Deus. Não vê que Paulo diz? Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós e Ele habita em nós, Ele é que rege a nossa vida. Então nós perdemos o nosso direito de decidir e tomar nossas próprias decisões. Nós temos que antes consultar a Deus. Davi, antes de ir na batalha, Davi consultava a Deus. Davi fazia consulta: Senhor, devo ir? Vai. Vencia a batalha. Ia lá e consultava: Senhor, eu devo ir? Vai. Então, o jovem que está debaixo da sua autoridade está comendo, você que está pagando as contas dele, está comendo, está vestindo, tudo está saindo do seu bolso, então você é responsável por esse jovem. Se você quer que o seu filho te obedeça, quer que o seu filho tenha uma boa profissão, quer que o seu filho tenha seja um médico, seja um doutor, um advogado, eu não sei, todas as profissões executadas dignamente são dignas e são abençoadas da parte de Deus. Todas aquelas que ande com justiça, não folgue com a injustiça. Se você quer que o seu filho seja uma pessoa de bem, ensina a palavra de Deus para ele. Pregue para ele. Antes de querer pregar lá fora, antes de querer ensinar lá fora, ensine primeiro para os seus filhos. Ensine primeiro para os seus filhos. A palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus nos diz, lá em Marcos 12, verso 24, o Senhor Jesus nos diz assim: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Muito jovem está errando, muito jovem está caminhando para a destruição, caminhando para a perdição, porque não conhece as Sagradas Escrituras, ou seja, não conhece a palavra de Deus, não sabe o que é a Bíblia, não conhece nem sequer o poder de Deus. Por quê? Porque não teve experiência. Não tem como gerar experiência se eu não conheço. Se eu não conhecer o Deus que eu estou servindo, o Deus que eu estou adorando, como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou ter experiência com Ele?
Como é que vai me gerar experiência com este Deus? É impossível. É necessário conhecê-lo antes para que haja uma experiência com ele. Então nós temos que ensinar os nossos filhos para que eles conheçam e não venham errar, que eles conheçam o Evangelho, conheçam a palavra, conheçam a Cristo, tenham contato com Deus e não venha seguir o caminho da perdição, não venha andar, não venham ser destruídos. Eu presencio muita reclamação de muitos pais. Ah, meu filho é um rebelde, meu filho não quer ir para a igreja, meu filho me maltrata, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo. Outros, nós vemos algumas pessoas sendo colocadas em asilo por conta, olha o que fulano fez com o seu pai, com a sua mãe, mas por que será, né? Não vamos generalizar que são todos os casos, mas a maioria dos casos são esses. Algumas pessoas, alguns pais são postos nos asilos, são abandonados, são maltratados pelos seus filhos porque não recebeu boa educação, não teve boa educação. O pai, a mãe não ensinou, deixou que o mundo ensinasse, o mundo ensinou de forma torta, de forma toda errônea, de forma toda errada. Tem alguns países em que não se é pregado a palavra de Deus, não se é ensinado o Evangelho. Nas escolas não tem nem como ensinar, né? Lá quem predomina é outra crença. A palavra de Deus não pode ser ensinada. E nós temos toda essa liberdade aqui no Brasil para poder pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, e nós não ensinamos. Nós não ensinamos aos nossos filhos. Não aproveitamos a oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Igreja, povo de Deus, vamos abrir os nossos olhos, vamos abrir o nosso entendimento, vamos abrir, acorda, igreja, acorda, povo de Deus, enquanto é tempo. Ensina os seus filhos enquanto é tempo, enquanto tem como, enquanto há possibilidade de ensinamento. Antes que seja tarde demais. Depois, quando ele já atingir uma determinada idade, ou quando a rebeldia tomar de conta, você não vai mais conseguir ensinar. Não vai mais conseguir ensinar. Você não conseguirá mais ensinar. Eu aprendi uma educação de forma bem complicada. Em casa eu não tive uma educação assim que alguém falasse para mim, não faça isso, não faz aquilo. Eu aparecia com coisas em casa, nunca fui cobrado daquilo. Aparecia com CD em casa, nunca quiseram saber por quê, da onde que era, nem tinham me dado dinheiro, é fato. Aquilo que eu aparecia em casa era coisa de furto mesmo. Eram coisas pequenas, mas eu tinha tudo para seguir uma vida de crime, para entrar no mundo das drogas, para ser um homem violento, para ser uma pessoa perversa. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, não trilhei esse caminho, não segui esse caminho. Mas não são todos que têm essa mesma visão, têm essa mesma oportunidade que Deus me deu, que Deus me concebeu. A oportunidade deu certo para todos, mas cabe a cada um escolher o caminho que deve seguir. E eu digo, eu não recebi uma educação em casa, não faça isso, não pode aquilo outro, porque isso e aquilo. Não, eu não recebi, eu não tive essa educação em casa. Eu não tive, nem em casa, nem de ninguém. Isso eu aprendi na vida. Apanhei muito, sofri muito, fui muito humilhado, fui muito pisado, mas graças a Deus, aprendi a respeitar, aprendi a ter educação. O conhecimento bíblico que eu tenho hoje, eu também não aprendi em casa. Isso aqui não veio de berço,
Não veio de berço. Foi pela graça e a misericórdia de Deus. E o meu esforço, a minha curiosidade em querer aprender. Hoje eu tenho professores. Hoje eu estou faço curso na escola Academia de Pregadores, é uma escola online, mas eu estou cursando com grandes professores. Hoje eu tenho professores também. Tenho uma professora também que me ensina muito. Tenho aprendido muito com ela. É uma pregadora muito conhecida pela internet, pelo mundo afora aí, que é até fora do Brasil ela é conhecida, que é a pregadora, a pastora Camila Barros, que é minha professora de formação ministerial. Ela é minha professora de formação ministerial. Tenho aprendido muito com essa professora, com essa mulher de Deus. Eu tenho o meu sogro também, que é um conhecedor nas Sagradas Escrituras. Também aprendi muito com ele e tenho aprendido a cada dia que passa, tenho aprendido mais, tenho se desenvolvido. Mas isso tudo ocorreu agora. Mas antes, no início da minha caminhada, no início da minha vida, na formação da minha vida como sendo pessoa, sendo gente, isso não foi possível. Eu não tive uma educação cristã, não tive uma educação bíblica, uma educação eclesiástica, uma educação de formação ministerial. Eu não tive uma educação da palavra de Deus, eu não tive. Eu quero passar isso para os meus filhos, eu quero ensinar para os meus filhos. Por isso que eu me vi na necessidade de gravar essa live. E o tema que eu trago é: ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina teu filho no caminho que deve andar. Ensina o caminho à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como luz. A palavra de Deus, ela é como lâmpada. A palavra de Deus na nossa vida. E ela será, se você ensinar os teus filhos a palavra de Deus. Se você ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, ela será como lâmpada. Lâmpada. Se você ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, ela também será como um escudo. Para quem conhece as Sagradas Escrituras, vai saber quando Deus aparece a Abraão, Deus diz a Abraão assim, ó: Abraão, não temas, ó Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, Abraão. A palavra de Deus, ela é tão poderosa. Em Hebreus 4, verso 14, a palavra de Deus nos diz assim, ó: o escritor sagrado afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de quê? De 2 gumes. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Ensina a palavra de Deus aos teus filhos. Ensina a palavra de Deus aos teus filhos. Olha o que a palavra de Deus nos diz mais. Nós temos que ensinar a palavra de Deus às nossas crianças, ensinar a palavra de Deus aos jovens, ensinar a palavra de Deus à juventude, ensinar a palavra de Deus àqueles que estão próximo de nós. Quem é que está próximo de nós? Os nossos filhos. Os nossos filhos, eles estão próximos de nós. Eles são os mais próximos que estão próximos de nós. Os nossos filhos. Vamos ensinar os nossos filhos. Vamos ter um momento em família. Vamos ter um momento
de esposo e esposa, vamos conversar, vamos dialogar, vamos falar sobre a palavra de Deus. Não se fala mais nisso hoje em dia, não se prega mais a palavra, não é mais ensinado, não é mais falado do quanto ela é importante para a nossa vida. É por isso que as crianças têm crescido uns jovens rebeldes, uns jovens estúpidos, jovens ignorantes, porque os pais não têm ensinado. E eu torno a repetir, essa live aqui não é uma live para quem não conhece, é uma live para quem já conhece. É uma live para quem já conhece a palavra de Deus. É uma live para quem já tem um conhecimento com as Sagradas Escrituras. É por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, nos diz assim, ó: toda a Escritura, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir o menino. Melhor, para instruir em justiça. Para instruir em justiça. Para ensinar no caminho. Para ensinar. Para nos tornar boas pessoas. Para nos tornar grandes homens de Deus. Deixa eu pegar ela na versão NVI. Ela traz uma versão mais detalhada. Eu tô com a versão RA. Eu vou ler na versão NVI, a versão internacional. Aqui, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e para a repreensão, e para a correção, e para a instrução na justiça. Essa é a palavra de Deus. Ensina o teu filho, ensina os teus filhos a palavra de Deus. Não deixa o mundo ensinar, não. Porque se você permitir com que o mundo ensina, o mundo só vai ensinar as obras da carne. Você sabe quais são as obras da carne? A Bíblia nos diz que as obras da carne está Gálatas capítulo 5, verso 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lavícia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, tudo aquilo que não é a palavra de Deus, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu querido, se você não ensina a palavra de Deus ao teu filho, se você não ensina o caminho em que ele deve andar, que é o caminho de justiça, que é o caminho de paz, que é o caminho da palavra de Deus, o diabo vai ensinar, o mundo vai ensinar as obras da carne, e teu filho vai praticar tudo isso aqui. Então vamos nós, como conhecedores do Evangelho, ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens a palavra de Deus. Vamos ensiná-los a trilhar, a caminhar e a andar na palavra de Deus. Não vamos deixar com que o mundo ensine. Não vamos nos preocupar com as coisas lá fora, porque se nós nos preocupar com as coisas lá fora e esquecer de dentro da nossa casa, você pode ter certeza, o diabo vai entrar e vai fazer a maior bagunça. Se você se preocupar em ser um bom pastor dentro da igreja, dentro do templo, dentro da comunidade que você administra, e não se preocupar em ser um pai, antes de ser um pastor, você tem que se preocupar, você tem que ter certeza, tem que ter a noção que você é pai, é esposo, é chefe de família antes de tudo.
Se você não apoiar na sua cabeça que você é um pai, o inimigo vai entrar e vai destruir a sua casa, vai destruir os seus filhos. Eu, Daniel Palhão, antes de me preocupar com a minha vida ministerial, eu me preocupo primeiro com a minha casa. A minha esposa vem em primeiro lugar. Os meus filhos que eu ainda não tenho, eu me preocupo com eles antes. Porque eu oro, eu apresento eles antes, apresento meus filhos, eu apresento meus netos, meu bisneto. Eu vou apresentando toda a minha geração que vai dar início a partir de mim com a minha esposa. Apresento a minha esposa, apresento a minha casa. Eu me preocupo com aqui antes, com a minha casa antes. Então eu digo a você, meu amado, eu digo a você que está me assistindo, se preocupa com a sua casa antes, se preocupa com o patrimônio que Deus confiou na sua mão, que são os seus filhos, para que seja bem sucedido. Já encerrando, só que antes de encerrar, eu quero deixar um versículo que se encontra lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, que nos diz assim, Josué... Olha o que Deus fala para Moisés. Josué capítulo 1, o verso 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Em outra tradução vai dizer, não se aparte da tua boca as escrituras, não se aparte da tua boca as escrituras do Senhor, as palavras do Senhor. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porquanto farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo? Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos ensinar os nossos jovens a palavra de Deus. Não vamos permitir com que se aparte da nossa boca a palavra de Deus. Na igreja, no trabalho, na rua, na moto, no nosso carro, dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Não vamos permitir com que isso aconteça. Não vamos permitir com que falte a palavra de Deus, mas vamos permitir com que venha a palavra de Deus na nossa vida e que ela esteja todo o tempo conosco. Amém? Meu querido, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu não sei se eu tenho trazido umas lives um tanto pesadas, mas são palavras da parte do Senhor, são necessidades que eu vejo que tem que ser falada, não eu, mas direcionado pelo próprio Deus. E louvo a Deus por me usar, glória a Deus por isso. Se você conhece as Sagradas Escrituras e trilha os caminhos do Senhor, ensinar os seus filhos, vocês terão vida e vida em abundância, porque nós somos filhos de Deus. Então vamos trilhar o caminho do Senhor e vamos ensinar os nossos filhos, os nossos jovens, o futuro. Vamos ensinar eles, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, a sua família. No nome santo de Jesus, que seja repleto de bênçãos, graça, sabedoria e conhecimento. Amém? Mas vamos orar? Vamos orar e vamos encerrar essa live para a honra e a glória de Cristo. Eu acho que vai dar 7h30. Amém. Eu acredito que deu 1 hora de live. Acredito eu. Vamos orar? Soberano, eterno, amado Deus, Pai querido, Deus de glória, em nome de Jesus, meu Pai, entramos na Tua presença, Te louvando, Te adorando, Te exaltando. Deus, muito obrigado por até que o Senhor tem sido conosco. Obrigado por esta palavra. Obrigado, meu Pai querido, pela compreensão e entendimento. Deus, seja conosco. Nos abençoa, nos agracia com sabedoria, com entendimento. Que nós possamos ensinar aos nossos filhos a Tua palavra. Pai, esteja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Povo de Deus, que Deus abençoe vocês. Os que estão me assistindo,
os que vão assistir depois, no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.